Bom dia. Bom dia a todos. Nós tivemos aí, então, desde terça-feira, o início dos eventos de chuva aqui na nossa região. Esses eventos, eles acumularam de terça até hoje, basicamente, né, que ainda está em ativação do nosso GRAC, é um acumulado aí quase superior a 280 milímetros de chuva. É um acumulado bem significativo e a gente ainda considera que desses 280, se a gente lembrar, 130 basicamente foi em um dia só, depois 80 foi só no outro, e aí o restante foi sim espaçado, né, com chuvas mais amenas, mas foram 2 períodos de chuvas bem intensas, bem volumosas em curto espaço de tempo. A gente teve algumas ocorrências aí com questão de quedas de muro, deslizamentos, pequenos deslizamentos. Tivemos duas casas bastante severamente afetadas aí por um desmoronamento atrás das residências, né? Tivemos queda de árvore em cima de residência. Enfim, foram inúmeras as ocorrências aí que foram atendidas pelo poder público durante esses praticamente 6 dias de evento consecutivo de chuvas aqui no município. Foi uma grande equipe empregada sobre nosso comitê de crise, nosso GRAC aqui no município, né? Deixar isso bem claro, a Defesa Civil, ela em nenhum momento trabalhou sozinha, a gente tinha todo um apoio de uma estrutura da prefeitura atrás, e aqui eu quero pedir uma coisa bem importante, que vocês me cedam pelo menos um minutinho a mais ali no final, que eu quero ler o nome de todas as pessoas que estavam envolvidas nisso, porque é importante a gente dar nome a esses atores. O momento não foi fácil, a gente lidou com muito desgaste, foram horas e horas e horas de plantão, 24 horas na Defesa Civil, e é importante que a gente passe pelo menos o nome dessas pessoas, para que as pessoas conheçam toda a estrutura que foi colocada à disposição dos munícipes aqui no município de Timbó para enfrentamento desse cenário. 6,49 metros é o nível do Rio Benedito agora, nesse link aí que a Defesa Civil disponibiliza, tá lá, esse link está disponível lá no site da Defesa Civil também, para quem quiser acessar, pode acompanhar online, né, on time ali o nível do Rio Benedito, também do Rio dos Cedros, 4,52. Nós não tivemos nenhuma situação de alagamento na nossa cidade nessa noite, porque eu acompanhava ali, a última publicação foi 6,55, mas eu acordei hoje lá por volta das 4h30, e aí às 5 horas verificando estava 6,62, que eu acho que deve ter sido meio que o limite máximo do Rio Benedito nessa madrugada. Depois do 6,62 ele começou a baixar, agora está com 6,49, ele baixa lentamente ainda, né? Ele baixa lentamente, pelo Rio Itajaí ainda está bastante volumoso, né? Então as cidades aí que são banhadas pelo Rio Itajaí sofreram bastante, estão sofrendo ainda, e a gente pode levantar algumas aqui, como o Rio do Sul, por exemplo, que está enfrentando uma situação bem difícil. Não podemos deixar de não citar a cidade de Itaió também, que está enfrentando uma das piores enchentes que eles já sofreram, né? Se a gente levar em consideração, eles têm uma barragem de contenção de cheias, a barragem de Itaió, porém foi tão grande o volume de chuva que a barragem em certo momento chegou a verter por cima ali do vertedouro dela quase 2,80 metros de água. É um volume muito grande, o que fez com que a cidade acabasse sendo alagada ali, né? E o volume de água é muito grande, eles estão numa situação complicada, e aqui eu já coloco também uma outra solicitação. Nós estamos nos organizando de forma relâmpago, né? Tem que ser uma forma rápida, porque esse auxílio ele precisa ser feito nesse momento, com uma solicitação para que quem tiver colchões ou cobertores que possa entrar em contato aqui com a Defesa Civil de Timbó, para que a gente possa agrupar tudo isso e ainda no final dessa tarde poder levar para a cidade de Itaió, porque eles estão com muitos desabrigados. O Estado está chegando com kits daí de itens de ajuda humanitária, porém o número de desabrigados é muito grande, e não temos aí braço suficiente só para o Estado apoiar. Então a gente está pedindo para que as pessoas que consigam, que possam fazer essa doação, só que tem que ser ainda hoje, tá? Para que a gente consiga fazer a doação de colchões e cobertores, tá? O pedido é para isso, colchões e cobertores. A gente pode levantar até um máximo, né, claro, de 50 itens de cada. Nós temos apoio do Exército, do Brasileiro, ele vai fazer o transporte, caso haja necessidade também desses itens. Nós vamos estar acompanhando, então, a entrega desses itens lá na cidade de Itaió. Colchões e cobertores numa quantidade de 50 cada um. É a necessidade e o limite que se pode, nesse momento, levar para lá. A gente coloca esse limite justamente porque, assim, a gente sabe que a nossa região sempre foi extremamente unida e solidária, né? Solidária, e em cenários assim, às vezes
a gente coloca um pedido desse e acaba vindo lá 100, 150, 200, né? E aí já ultrapassa o limite até necessário pelo município, e quando chega demais alguns itens de forma um pouco descontrolada, até atrapalha o município que tem que estar recebendo isso ali para poder fazer a logística de todo esse material. Então a gente coloca, um limite até de 50 itens aí, entre colchões e cobertores, para que a gente possa fazer ainda nessa tarde a entrega para a cidade de Itaió. Fábio, a gente passou por uma situação em que um sistema, né, estava atuando sobre todo o estado de Santa Catarina, parte do Paraná, parte do Rio Grande do Sul, um sistema gigante, né, climatológico aí. E a gente pode considerar que a gente levou um pouco de sorte de, nas bacias aqui do Benedito e do Rio dos Cedros, o volume de chuvas foi grande, sim, né, na soma aí do período, mas nós levamos sorte porque passou muito perto. Passou perto, principalmente entre sábado e domingo. Nós tivemos uma diminuição aí do volume projetado para sábado e para domingo aqui na nossa região. Isso fez com que ainda assim nosso rio subisse bastante, mas não chegasse ao ápice que era projetado antes disso, né? Que poderíamos chegar até 8,5 metros. O que o estado sempre nos passava de prognóstico era: preparem-se para 7,5 a 8,5, focando em 8 metros. Esse era basicamente o alerta que a gente sempre recebia do estado. A gente trabalhava esses números, claro, conforme quantidade de chuva nas cabeceiras e também a velocidade que os nossos rios subiam, e íamos repassando essas informações para a comunidade. Pela primeira vez, eu fico feliz em ver que a gente conseguiu dar esses alertas de forma bem antecipada, de forma volumosa, com todas as mídias realmente apoiando todos os canais oficiais de comunicação, que a comunidade se preparou muito bem, que as pessoas fizeram um trabalho mitigativo, muitas vezes de, por precaução, retirar as coisas das áreas mais baixas. A gente passou por lojas que estavam em áreas que poderiam sofrer com cheias de até 8,5 metros, por exemplo, completamente preparadas, né, colocando tudo dentro da loja acima dessa cota, para que elas, se caso acontecesse essa cheia, elas não tivessem um prejuízo maior. E esse é o trabalho que a gente pretende conseguir realizar sempre. Passar um informativo antecipado e que a comunidade entenda que isso são previsões, que obviamente a gente tem que mostrar um cenário potencial pior nesse caso, para que a gente consiga entregar essa informação, e caso aconteça um pouco menos, que foi o que aconteceu, a gente acabou tendo então nos últimos 2 dias um pouco menos de volume de chuva do que o esperado, ainda assim a gente tem um limiar de segurança. Então nesse evento a gente basicamente não teve relato de perdas aqui no nosso município. Isso para nós é de uma alegria imensa. É exatamente esse o trabalho que a gente quer fazer aqui no município de Timbó, é esse o trabalho que a gente espera formatar junto com o governo do estado, cada vez mais melhorando, cada vez mais aprimorando esse sistema de informação, para que a informação chegue o mais rápido possível, com a melhor qualidade possível, até a ponta. Porque eu falei isso ontem, falei no sábado, voltei a falar hoje pela manhã também, porque tem algumas pessoas, aí erraram a previsão e tal. Parece que tem gente que quer saber a previsão da casa dela, da rua dela, da casa dela, assim, né? Quanto é que vai entrar aqui na minha casa? Né? Porque o resto não importa. Se disseram que vai entrar na minha casa e não entrou, aí disseram que não vai entrar. Gente, né? Gente que tem esse tipo de pensamento não consegue, né, enxergar ao redor o que está acontecendo aqui, e a sorte que a gente levou de os volumes de chuva terem realmente passado muito perto, né? Volumes fortes, como foi em Presidente Getúlio, que caiu 340 até ontem à tarde, o prefeito tinha falado pra gente aqui em 340 milímetros, ou seja, passou muito perto aqui, a gente levou sorte, se preparou. As pessoas que se prepararam hoje podem voltar ali com seus móveis tranquilamente, sem estar lá sem ter as suas casas e comércios alagados. Então tá tudo certo, é só botar os móveis de volta no lugar. Claro que deu trabalho, né? Muito trabalho, mas foi um trabalho de prevenção, e o pior poderia ter acontecido, passou muito perto. Exatamente, a gente sempre faz uma alusão a, por exemplo, eu compro um veículo e eu pago o seguro desse veículo, mas eu pago para nunca usar, né? Eu pretendo nunca usar o seguro, porém, se eu preciso, eu sei que eu tenho o seguro ali. Um airbag de um veículo, a mesma coisa. Eu não quero testar o airbag do meu veículo, mas eu quero saber que ele está ali e ele pode salvar minha vida caso aconteça algo. A gente tem que lembrar também que os alertas, eles eram emitidos sempre por região, né? Não era específico nosso município
nosso município era englobado numa região determinada, ele chegava de forma individualizada, mas quando ele estava dentro de toda uma região de possibilidade de chuvas. Até porque era um sistema, né? A gente acompanhava aí pelos mapas meteorológicos, era um sistema gigante sobre todo o estado de Santa Catarina, parte do Paraná, parte do Rio Grande do Sul, então, e ali dentro desse sistema tinha variação do volume de chuvas para cá, para lá, isso variava muito. Exatamente. Então a gente foi trabalhando com esses dados, sempre com uma maior cautela possível, passando a informação mais assertiva possível, cuidando também com a informação, para que a gente pudesse, sempre que passar alguma coisa, a comunidade receber de forma antecipada e se preparar. E eu acho que a gente conseguiu. Eu acho que foi uma grande evolução o trabalho da Prefeitura Municipal, junto com as mídias aqui no município, com a população trabalhando em conjunto e com todo o nosso sistema que foi montado aqui em Timbó para acompanhar todo esse cenário de crise desde terça-feira, como eu disse. Eu acho que foi uma grande vitória para nós como um todo e eu espero que todo o trabalho que seja realizado daqui para frente a gente consiga realizar com esse tempo, com essa antecipação de notícias, de informativos e com essa assertividade também. Muito bem, agora você fica livre então para passar os nomes das pessoas que participaram desse time, dessa equipe aí que trabalhou na prevenção desse evento de chuvas aqui na nossa região, Fábio. Agradeço e eu gostaria novamente de dar o meu muito obrigado, primeiro à comunidade, de novo, né, que participou junto com a gente, para vocês também, todo mundo da comunicação que nos ajudou aí, que repassou todos os informes, e esses nomes que eu vou citar são nomes que trabalharam diretamente com a gente. Em algum momento do plantão eles foram acionados e estavam em prontidão para a comunidade aqui de Timbó, tá? Eu gostaria de agradecer primeiramente, claro, ao gabinete aqui do município de Timbó, né, prefeito Jorge Krieger, que estava sempre com a gente, de madrugada, junto com o GRAC, inclusive, presencialmente, acompanhando alguns locais, vice-prefeito também, Guilherme Voit, também o nosso chefe de gabinete, Andrei Lamin. Não posso deixar de citar o pessoal da Secretaria de Obras, que estava todo o tempo com a gente, inclusive cuidando dos abrigos imóveis, tá? É o pessoal de obras que estava fazendo ali no abrigo de imobiliário. Então eu não posso deixar de citar o Adilson Mesh, o Tiago Vitorino Mesh, o Joacir Ribeiro, o Beto Klitz, o Ângelo Schuster Júnior, o Luiz Ângelo Schuster, o Neri Miller, o Egino Wecker, Christian, o Joel Soberansky e o Vilmar Ruprecht. Dos abrigos, né, o seu Sebastião Onadir Maia e o seu Mário César do Nascimento Siqueira, meu muito obrigado de novo. Esses caras salvaram realmente a gente de uma situação bem complicada e bem cansativa. Temos aí também o pessoal do trânsito, né? O Emerson Nardelli, Sandro Gran, o Lorival Anacleto, Romeu Bellarmino, o Paulo Roberto Machado, o David Darlan Mas e o seu Ademir Zoboli. No planejamento, todo o tempo lá com a gente, Rodrigo Becker, Moacir Cristofolini Júnior, a Daisy Clarissa Longen, a Lainara de Souza, a Débora Bart, a Joyce Antunes Gittner, Ana Otília Pamplona e o seu Luiz Carlos Gama Alves Júnior, nosso secretário também de planejamento. No atendimento, junto com a Defesa Civil, atendendo telefone, atendendo o WhatsApp, a gente teve a Cristiane Pelinha, Graziela Inês Uber Gomes, Lourdes Moser, Carla Soraya Groni, o Murilo Faria Grisolha, Marco Longo, Maria Carolina Berri, Valmor Passold Júnior, da Secretaria de Educação, né? Nos abrigos, como disse antes, o Sebastião e o seu Mário, na assistência social, que fez um trabalho excelente também com os abrigos, a Rúbia Graziella Tomazoni, o Fabrício Dal Castanhe, o Marciano de Freitas, a Karina Renata Dal Cortivo Duarte, Sandra Beatriz Fernandes Knop, e todos e vários outros, na verdade, que também estavam junto com a gente de forma indireta, em prontidão, preparados para que, caso necessário, fossem acionados, né? E a gente tem esse agradecimento especial a todo esse povo da prefeitura que, não importa, madrugada, chuva, estava lá com a gente e prestou um excelente serviço aqui para Timbó. Muito bem, Fábio, a gente agradece mais uma vez aí a tua participação, né? Como sempre atendendo aí a nossa solicitação para passar a informação de qualidade aí para a nossa comunidade. Defesa Civil do nosso município atuando, né, nesses dias aí em que as chuvas, as perspectivas eram ruins aqui para a nossa cidade. Houve todo um trabalho de planejamento, de organização, de prevenção realmente. Veio menos do que era o previsto, por sorte, e a gente continua em atenção, né? Porque esse mês de outubro ainda continua sendo chuvoso, mas daqui para frente aí com menos intensidade também, né, Fábio? Exatamente. E reforço, né, para finalizar, o nosso apelo então a quem
puder nos ajudar a levar essa ajuda para a cidade de Itaió, que está passando por um momento extremamente difícil, a gente pode mostrar um pouco da nossa solidariedade nesse momento, então, com colchões e também cobertores. Até o final da tarde de hoje, a gente vai estar reunindo esse material para poder levar ainda hoje, né, com o apoio do Exército Brasileiro, então, até a cidade de Itaió. As pessoas que quiserem fazer a sua doação, levam onde a doação, Fábio? Elas podem entrar em contato primeiramente pelo telefone 99954 4686, o telefone da Defesa Civil. Então entra em contato por lá, a gente vê certinho qual é a quantidade que eles têm, ou se a gente pode agrupar isso num canto só. Mas a gente primeiro liga para a Defesa Civil para que a gente possa saber a quantidade e aonde levar daí. Tudo bem, Fábio, obrigado. Uma boa semana aí para você. Obrigado igualmente. A gente deixa a Defesa Civil à disposição dos senhores e que tenhamos uma ótima semana.